Em acordo de delação premiada, ex-líder do governo no Senado acusa a presidente Dilma de agir para tentar soltar réus da Operação Lava Jato. O ex-presidente Lula também é citado. Delcídio afirma que o ex-presidente Lula teria usado de influência para interferir nas investigações da Lava Jato. O Palácio do Planalto reage e acusa o senador de mentir. O senador Delcídio, com quem sempre tive excelentes relações, não tem primado por dizer a verdade. Bomba política anima investidores. Bolsa sobe mais de 5% e o dólar fecha no menor valor do ano. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, perde de 10-0 do Supremo Tribunal Federal e vira réu da Lava Jato. Fim do mistério. Corpo achado em praia é do neto de Chico Anísio. A economia brasileira encolhe quase 4% em 2015. É a maior retração em 25 anos. Seleção brasileira. Veja quem são os convocados por Dunga para as eliminatórias contra Uruguai e Paraguai. A vitória do Corinthians e a goleada do Grêmio da Copa Libertadores. E uma locomotiva a pleno vapor no Campeonato Paulista. O pessoal está gostando muito, mas muito mesmo, do embalo desse trem. É um trem doido, tá indo pra cima. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O dia de hoje foi um dos mais tensos em Brasília desde o início da Operação Lava Jato. Em um suposto acordo de delação premiada, o ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, teria acusado a presidente Dilma Rousseff de tentar interferir em julgamentos de acusados de corrupção. O senador teria dito também que o ex-presidente Lula pediu ajuda para garantir o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A temperatura política em Brasília chegou ao grau máximo. A presidente mudou a agenda e convocou os ministros para discutir a reação do governo. O novo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que Delcídio agiu movido por vingança. Ainda hoje, no SBT Brasil, você vai ver com nossos repórteres em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro a cobertura completa de mais um lance da interminável crise política brasileira. É já já. 3 bandidos foram presos numa rodovia em São Paulo quando iam em direção ao interior do estado para explodir caixas eletrônicos. Com a quadrilha foram apreendidos explosivos e armamento pesado usado em vários assaltos nos últimos 6 meses. O corpo do neto do humorista Chico Anísio foi encontrado hoje numa praia no norte do Rio de Janeiro. Rian Brito estava desaparecido havia 9 dias. A polícia de São Paulo investiga quem armou uma emboscada e agrediu com barras de ferro o presidente e o secretário da maior torcida organizada do Corinthians. Agora a notícia que incendiou o meio político nesta quinta-feira. O senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo, acusa a presidente Dilma de tentar ajudar executivos presos na Operação Lava Jato. E afirma que o ex-presidente Lula quis proteger um amigo subornando o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. As declarações do senador Delcídio, que foi preso numa das etapas da Operação Lava Jato, estão no suposto depoimento de delação premiada, revelado hoje pela revista Isto É. A Procuradoria-Geral da República informou oficialmente que não comenta supostas delações não homologadas ou sob sigilo. O ex-ministro da Justiça, citado na denúncia, foi escalado para sair em defesa do governo Dilma e desqualificou Delcídio Amaral. Por intermédio de uma nota, o ministro Marcelo Navarro negou ter se comprometido a votar em favor de réus da Lava Jato. Afirmou ainda que tem a consciência limpa. Já o Palácio do Planalto afirma que a compra da refinaria de Pasadena foi decisão unânime do Conselho de Administração da Petrobras e feita dentro da legalidade. Em outra nota, a presidente Dilma repudia o uso abusivo de vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais como arma política e diz que não contribuem para a estabilidade do país. Kennedy Lencar está aqui com a gente hoje novamente. Boa noite, Kennedy. Bem-vindo mais uma vez. Quais devem ser os efeitos políticos dessa delação bombástica do senador Delcídio Amaral? A prisão temporária do publicitário João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, foi convertida hoje em prisão preventiva, ou seja, sem prazo para terminar.
No pedido feito ao juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal acusa o casal de eliminar provas. O marqueteiro responsável pela campanha da presidente Dilma é suspeito de receber valores desviados da Petrobras numa conta no exterior. Uma quadrilha aproveitou o pouco movimento da madrugada e invadiu um posto de saúde em Belém. Médicos e funcionários foram mantidos reféns antes dos caixas eletrônicos do local serem roubados. Pesquisadores do Rio de Janeiro conseguiram pela primeira vez mapear os estragos que o Zika vírus causa nos neurônios do feto. O estudo veio um dia depois da descoberta da possibilidade de que o pernilongo também seja capaz de transmitir a doença. Veja a seguir, a economia do Brasil tem o pior resultado em 25 anos. A oposição quer incluir suposta delação de senador petista em processo de impeachment da presidente. Dunga convoca a seleção para jogos das eliminatórias da Copa. O Corinthians ganha no sufoco e o Grêmio lava a alma na Libertadores. É já já. A economia brasileira fechou 2015 em queda. O Produto Interno Bruto, o PIB, do país caiu 3,8% em relação ao ano anterior. É o pior resultado em 25 anos. A oposição aposta nas denúncias do senador Delcídio Amaral para esquentar o impeachment da presidente Dilma, que parecia morno no Congresso. A OAB não descarta apresentar um novo pedido. Em decisão unânime, os ministros do Supremo aprovaram a abertura de processo penal contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o primeiro réu da Operação Lava Jato com foro especial. Kennedy Alencar está de volta conosco aqui no estúdio. Kennedy, com esse placar de 10-0 pela abertura de um processo penal contra o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara fica ou sai? A Receita Federal liberou hoje uma nova versão para a declaração do imposto de renda. A mudança foi necessária por um problema no programa. O contribuinte que já prestou contas ao Leão não precisa tomar nenhuma providência. Quem ainda não fez deve baixar este modelo atualizado. O prazo para fazer a declaração vai até 29 de abril. Veja em instantes os gols de Corinthians e Grêmio na Libertadores da América. Dunga convoca Kaká e ex-corintianos que jogam na China. A Locomotiva voltou com tudo. A Ferroviária de Araraquara surpreende os gigantes do futebol em São Paulo. A gente volta já já. O Palmeiras entra em campo daqui a pouco pela Libertadores da América contra o Rosário Central da Argentina. Pois é, Bruno Ricardo, boa noite. Os dois brasileiros que jogaram ontem se deram bem, né? É isso sim, viu, Nascimento? Boa noite, Raquel. É bem por aí. O Corinthians conseguiu uma vitória importante sobre os colombianos do Santa Fé. Timão ainda não perdeu nesse ano, hein? E em Porto Alegre, enquanto os Rolling Stones se apresentavam no Beira-Rio, o Grêmio deu show contra a LDU na Arena. Vamos ver um time tradicional de volta, hein, Nascimento? Pois é. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.